Boa tarde a todos. A minha palestra, na verdade, não é para que vocês decorem esses termos científicos, mas que, na verdade, fico muito feliz da gente ter um doutor aqui na sala, tá? Isso significa que, assim, as coisas estão começando a mudar. Principalmente em que sentido? A pedagogia está começando a se aproximar de quem? Das ciências. E aí, pensando nisso, eu acho que a gente tem que repensar também o nosso papel como professor. E eu falo isso também como pedagoga. Por quê? Porque a gente sai para dar aula em diversos lugares e aí a gente vê o quanto que os professores sabem, o quanto que eles atuam na sala de aula, mas a gente não vê uma publicação ou muito poucas publicações científicas de vocês. Então, aquilo que a professora Vânia falou da questão da gente, agarrar a nossa profissão, também está muito ligado a isso, da gente manter a nossa profissão e de que jeito? Divulgando o nosso trabalho. E que meio seria esse? Principalmente a publicação científica. Então, eu vejo vocês com diversas ideias, vários projetos para trabalhar com as crianças e muito pouca coisa publicada. Eu trabalho também no Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurosensorial em São Caetano do Sul. E neste centro nós temos uma equipe interdisciplinar que consta de psicóloga, neuropsicóloga, o médico neuropediatra, a psicopedagoga e a fonoaudióloga. E para nós chegam as queixas das crianças com dificuldade de aprendizagem. Quaisquer. Crianças não aprendem por quê? E aí nós vamos fazer uma avaliação para emitir um laudo, geralmente com um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica. E aí eu fico, na verdade, durante essas avaliações, num grande impasse, porque eu vejo muito assim, tem escolas que só querem o laudo, para poder fazer o trabalho. Por outro lado, critica-se o professor, que aquela criança não aprendeu por causa do professor. E aí nós ficamos nessa e nada se resolve. A culpa também é da saúde, porque aí a gente encaminha essa criança com problemas para a saúde e ela fica 2 anos na fila de espera do posto, se for no sistema público, porque não tem vaga. Então, na verdade, o que a gente começa a perceber é que se houvesse um trabalho preventivo nesses primeiros 6 anos, muitas coisas seriam diferentes. Só que no nosso país ainda a gente está caminhando nesse processo. A gente não está fazendo ainda trabalhos preventivos. A gente vai trabalhar onde? No depois, na reabilitação. E aí a gente vê o quê? A fila de espera lá daquelas crianças de 4º ano, 5º ano, 6º ano, que ainda não aprenderam a ler e escrever e vêm para o nosso serviço para fazer essa avaliação e ver o que essa criança tem. Tá certo? Então, falando aí um pouquinho do desenvolvimento, ele está relacionado à questão ondostatural, a maturação do sistema nervoso central e os aspectos psicológicos, que, com o decorrer do próprio desenvolvimento, vão gerando adaptações flexíveis aí e a criança vai se desenvolvendo. Pode passar. Então, a gente sabe ainda que o cérebro, embora a gente estude muito, é uma estrutura muito complexa e muito pouca coisa ainda se sabe especificamente. Pode passar. A gente sabe também, diante de pesquisas, que o aprendizado e a memória já começam desde a vida intrauterina. Então, por volta aí da 10ª semana gestacional, o bebê já pode ter uma sensibilidade térmica. Por volta da 24ª semana de gestação, o bebê já escuta, sons mais vigorosos. E quando eles ouvem um som mais suave, eles também vão em direção a esse som. Quem é mãe aqui já pode ter percebido isso, numa situação de estresse, você ouviu um barulho forte, o bebê agita na sua barriga. Quando você está num lugar, num ambiente calmo, o bebê responde mais calmamente. Então, ele também percebe esses sons maternos. Então, o movimento intestinal dessa mãe, a circulação, batimento cardíaco, tudo que a mãe está sentindo, o bebê em resposta. Pode passar. Por volta aí da 24ª semana de gestação, a gente sabe que o bebê já consegue deglutir, ou seja, engolir, e percebe a questão do mais doce, o gosto mais doce. A visão, por volta da 10ª semana de gestação, o feto já percebe luz, e por volta aí da 7ª semana de gestação, ele já se movimenta. Só que como ele ainda é muito pequenininho, a mãe gestante não sente. E só vai sentir quando? Por volta aí da 20ª semana.
né? E aí o bebê já está grande, já não cabe muito na barriga, e aí acaba ficando apertado e a gente sente a movimentação. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente sabe que ainda muitas mães, até o terceiro mês de gestação, que a gente chama o mês de terceiro mês, que seria o alto risco, onde o feto ainda está se formando, muitas mulheres não sabem que estão grávidas. E aí o risco de ter alteração durante esses 3 primeiros meses é muito elevado. Então, se eu tenho uma mãe que pega uma rubéola congênita, vai ter um filho com surdez profunda, tá certo? Então, toda essa questão do desenvolvimento já começa num trabalho de antecipação da própria gestação. Pode passar. Então, a gente sabe também que neste ambiente, né, na barriga da mamãe, a criança já aprende estímulos aí de desenvolver habituação, né? O que seria isso? O bebê ouve um som, vamos supor que a mãe trabalha lá no telemarketing. Toda vez que ela chega naquele lugar, ele ouve o barulho, agita, 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 aí ele para. Aí ela entra de novo no dia seguinte para o trabalho, ele agita, agita, agita e para. Com o decorrer dos dias, ela pisa naquele lugar, ele percebe o quê? Que aquele movimento que ele ouve já é normal para ele, ele se acalma. Então, tudo isso que ele já está aprendendo na fase da própria gestação, vai auxiliar o quê? Na aprendizagem depois, quando ele estiver maior. Aprende também resposta condicionada, não é assim? O bebê está na barriga da mamãe, ele estica o pezão lá. Aí você passa a mão na barriga, ele gosta. Aí de novo ele faz isso. Você repete. O que eu estou fazendo? Estímulo, resposta. Eu estou condicionando um comportamento dele, que vai ajudar depois aonde? Na aprendizagem. Lá pequenininho, né? Quando eu quiser ensinar algo a ele, quando ele já começar a entender aquilo que a gente está querendo explicar. E também a gente sabe que o bebê já está desenvolvendo na barriga da mamãe a própria memória, né? Ele já consegue perceber aí lá futuramente a voz da mãe, quando ele nasce ele já reconhece, né? Às vezes vozes do pai, se o pai estiver bastante presente, e por aí vai, pode passar. Então, ele já reconhece assim que ele nasce, isso é muito interessante. No colostro da mãe, lembra que eu falei para vocês que ele já reconhecia aquele gostinho doce, né? Ele deglutia o doce. Quando ele vai mamar o colostro, que é aquele leite, o primeiro que vem bem forte, que é meio amarelado, ele já reconhece ali, tá? O mesmo gosto do líquido que ele mamava. Então, instintivamente, ele vai estar mamando e aí desenvolvendo toda a parte aí de deglutição e desenvolvimento. A retenção das informações na memória do bebê, a gente sabe que vai progredir ao longo do tempo. Então, você vai ensinar alguma coisa para ele, aquilo pode ficar retido ali na memória, né? Um dia. Com 6 meses, isso pode durar alguns dias, e com 9 meses ele já retém essa informação por 1 semana. Tá? Pode passar. Então aí vocês têm, né, as idades chaves do desenvolvimento. Então, no primeiro ano de vida, então o bebê deitadinho lá no primeiro quadrinho, e aí ele vai se desenvolvendo, né, a cabecinha vai ficando durinha. Todas essas etapas são fundamentais. Então, quando eu ouço a mãe falar assim, ele nem engatinhou, ele já andou. Ih, complicou. Porque no desenvolvimento maturacional eu preciso do engatinhar. Não posso, gente. Então, e aí ele vai, no decorrer desse desenvolvimento, também desenvolvendo o quê? A parte maturacional do cérebro. Então a gente sabe que o desenvolvimento, né, do nosso cérebro, ele vai partir da região posterior, tá certo? Para a região anterior. Por que posterior? O bebê está ali no primeiro quadrinho, ele está deitado, certo? A primeira coisa que ele começa a desenvolver é a via visual. Então você vê que você mostra o objeto para o bebê, ele fica vesgo, né? Ele tenta acompanhar. É essa via que está desenvolvendo. À medida que ele vai desenvolvendo no desenvolvimento, né, motor,
ele vai maturando o desenvolvimento motor, ele vai começar a sentar. À medida que eu estava deitada, eu tinha uma visão, tá certo? Sentei, eu vou ter uma nova visão do ambiente. Vou maturacionando isso, e quando eu colocar o meu pezinho no chão, eu vou poder explorar muito mais esse ambiente, tá? Em paralelo a isso, a gente sabe que vai estar dando o quê? O desenvolvimento da linguagem. Então, enquanto ele estava deitadinho ali, ele sorria, olhava, reconhecia a mamãe. Quando ele sentou, ele começa a apontar aquilo que ele quer. À medida que ele colocou o pezinho no chão, às vezes ele não precisa nem apontar. Ele vai aonde ele quer. E em paralelo a isso, a gente já observa o quê? A criança falando as primeiras palavrinhas. Então, se a gente estudar o desenvolvimento normal, fica mais fácil eu observar na minha sala de aula o que está saindo, né, daquele desenvolvimento que seria o esperado. Não vou falar normal, vamos dizer o desenvolvimento esperado, tá? E aí a gente consegue, pelo menos, não estou dizendo que vocês teriam que fazer diagnósticos, mas olhar de uma maneira um pouco diferenciada aquela criança que de repente não está aprendendo, está com dificuldade de cantar musiquinha, por que ela não está indo no mesmo ritmo dos outros, qual que é a dificuldade dela, é uma dificuldade motora, é uma dificuldade auditiva, é uma dificuldade visual, tudo isso a gente tem que olhar. Por quê? Para que esse desenvolvimento aconteça, a parte, né, biológica você espera estar íntegra. Então, para isso, eu tenho que fazer uma série de análises. Ele escuta? Precisa fazer uma audiometria. Ah, ele enxerga? Por que a gente só vai ver se enxerga lá quando começa a alfabetização? Tem que observar antes. O bebê está pegando, né, o objeto fundo muito próximo do olho. Então, uma série de coisas que são importantes, que se a gente estudasse o desenvolvimento infantil bem a fundo, né, facilitaria muito para vocês observarem com mais tranquilidade, tá certo? Por isso que a gente também pede, assim, né, falando novamente sobre o que a professora Vânia comentou, que nesses cursos de pedagogia, tá, a gente conte com uma disciplina que fale do desenvolvimento infantil. Eu sei que tem alguns que têm, mas a maioria não tem. Então fica difícil eu ter uma noção daquilo que está acontecendo se eu não tenho noção do que é esperado, mais ou menos naquela faixa etária. E a gente sabe que existem faixas ótimas, né, esperadas para desenvolvimentos específicos acontecerem. Se não é o que acontece com aquele rapaz que a Mônica falou, 52 anos, sem estimulação do ambiente, ele vai aprender coisas? Vai, porque a gente não vai julgar ninguém e dizer, não vai aprender mais, né? Só que ele passou as faixas ótimas esperadas para o desenvolvimento. E aí você comprometeu quem? A cognição, tá certo? Então você comprometeu, além no caso dele, da comunicação, você compromete o aspecto cognitivo, tá? Então, em alguns momentos você poderia até olhar e falar assim, puxa vida, se ele tivesse sido estimulado, ele não funcionaria como ele parece hoje, em alguns aspectos, uma pessoa deficiente intelectual, sendo que de repente ele nem poderia ser, seria só um deficiente auditivo, tá? Pode passar. Então aí só um desenho para vocês, né, dessa questão lá na pontinha cor-de-rosa, que o desenvolvimento vai vir do posterior para o anterior, tá? E quando que a gente vai desenvolver a parte aí frontal do cérebro? Então ele começa lá no posterior, quando eu desenvolvo a fala, estou bem aí andando nos aspectos motores, eu estou ali na parte central do rosa, e no anterior, por volta aí dos 7 até os 12 anos, onde a gente junta com o Piaget na questão do período formal, tá? Onde a gente vai desenvolver capacidade mais de abstração. Pode passar. Então aqui só uma pirâmide da inteligência para vocês, né? Mostrando lá em cima que no primeiro mês o bebê responde somente ao quê? A esquemas reflexos, não é verdade? Você passa o dedo aqui, ó, no cantinho da boca, o que ele faz? Procura, né? Reflexo de procura que o bebê tem. Você passa o dedo aqui na boca, ele quer sugar. Com o desenvolvimento, conforme vai amadurecendo esse desenvolvimento, esses reflexos vão diminuindo. Aonde que esses reflexos demoram muito para diminuir, ou às vezes não diminuem? Naquelas crianças que nascem
e que tem um problema de falta de oxigenação no cérebro, que a gente chama de paralisia cerebral, tá? Ou encefalopatia crônico não evolutivo. Mas são aquelas crianças que têm, né, todo esse comprometimento motor e que aí vão manter esses reflexos por um tempo maior. Aí aparece lá na sala de vocês, na inclusão, uma criança com PC. E aí? O que eu vou fazer? Não é assim? Então, por conta disso, se vocês já tivessem visto a questão também do desenvolvimento, facilitaria um pouco, tá? Para depois a gente estudar a patologia que a gente chama, ou o problema, especificamente. No 6º mês, a gente vai desenvolvendo aí mais o córtex, né? Que seria os esquemas sensórios motores. Com 2 anos, o córtex associativo, que seria a integração entre os 2 hemisférios cerebrais, onde eu tenho os pensamentos representativos. Aos 7 anos, o pensamento operacional. E aos 11 anos, o pensamento formal. Pode passar. Então, a gente sabe que o sistema nervoso foi dividido em áreas, né, de estudo. Então, eu sei que a área frontal, por exemplo, é responsável por me organizar, como eu me organizo e me planejo para fazer as tarefas. É a área frontal. Quem é a parte responsável pela visão? A área occipital. Porém, a gente sabe o que acontece. Existe uma rede neuronal que se forma. Então, eu tenho as áreas específicas do cérebro e eu tenho uma rede neuronal que se forma conforme os estímulos que eu vou recebendo do ambiente. Então, assim, hoje eu vendo as palestras aqui, cada uma formou a sua rede de conexão. À medida que você se aprofundar naquele assunto ou ouvir outra palestra, você vai buscar de memória aquilo, né? Porque você já tinha essa rede formada. Então, quando assim, a pessoa tem uma lesão ou teve um tumor cerebral, por exemplo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Eu sei que se for mais ou menos naquela área, o que pode responder. Mas, às vezes, independe, né? Então, por exemplo, vocês lembram lá do Herbert Viana? Ele teve uma queda, uma lesão cerebral. Ele teve um problema em área do hemisfério direito, tá? O que aconteceu com ele? Ele voltou falando inglês, que seria a segunda língua dele, e não o português. E pelo inglês, a fonoaudióloga que trabalhou com ele trouxe o português. Então, dá para explicar isso? Tá, né? Então, pensando nisso, o cérebro ainda é uma caixinha de surpresa. O que a gente sabe? Que eu preciso estimular. Quanto mais eu oferecer estímulos, melhores vão ser as respostas. Pode passar. Então, ó, na área frontal, que é esse azul aqui, ela é responsável pelo planejamento e execução das ações, controle de atenção e movimento. Está famosa essa área frontal agora por causa dos TDAHs, né? O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Teve um boom de diagnósticos, um boom de criança tomando Ritalina, né? E aí as pessoas começaram a ouvir, falar, tá, mas área frontal e neuropsicóloga que faz teste, que avalia isso. E por que avalia a área frontal? Porque as crianças com déficit de atenção e hiperatividade têm uma baita dificuldade, olha lá no quê? Se planejar e executar tarefas. Você pede para fazer uma coisa, ele para, começa outra, faz outra, para, começa outra. Não tem controle da atenção, tá certo? Não foca. E tem problema de controle do quê? Movimento. Se ele for uma criança impulsiva, ele vai lá e bate. Quando ele viu, ele já fez, né? Isso é uma falta de controle desses impulsos, tá? O lobo temporal, que é o vermelhinho ali, é o responsável, que está localizado aqui, né, em cima da nossa orelha, responsável pela audição, aprendizado, a memória e também as emoções. O parietal, que é logo acima aqui, sensação, percepção, né, de estímulos externos e a própria imagem corporal. E o occipital lá atrás, que a gente já falou, da visão. Pode passar? Então, olha só, nosso cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio faz cerca de 60 mil sinapses. E na parte cerebelar, que é aqui atrás, que dá para nós, né, na nuca, o equilíbrio, cerca de 150 mil sinapses. Cada sinapse até 10 mil impulsos por segundo. Então, na verdade, o que o nosso cérebro faz que a gente precisa saber?
ele recebe uma informação química, tá? E precisa transformar isso num impulso elétrico para fazer com que as informações percorram e a gente execute determinada tarefa. Pode passar. Além disso, a gente sabe também que tem os neurotransmissores, né? Que são responsáveis por esses contatos nessas ligações sinápticas. Então, eu sei que, por exemplo, quando a pessoa está com depressão, está faltando um neurotransmissor específico. Com a medicação, eu vou tentar ajustar esse neurotransmissor para a pessoa começar a responder melhor, tá? Associado a isso, posso pensar também numa terapia psicológica, vamos dizer assim. TDAH, criança com déficit de atenção e hiperatividade, mesma coisa. Está faltando um neurotransmissor específico ali que dá essa agitação, falta de atenção, etc. e tal. Com a medicação, eu ajusto esses neurotransmissores, porém, em paralelo, preciso das terapias associadas, né? Se está já com problema na escola, vai precisar, às vezes, de psicopedagogo, vai precisar de fono, precisa lá da medicação, às vezes precisa de psicólogo para ajudar a controlar comportamento, e por aí vai. Pode passar. Então, o sistema nervoso tem um trajeto, né? Do estímulo até a resposta. Então, à medida que eu tenho um estímulo, seja ele tátil, térmico, doloroso ou de propriocepção, que é o que a gente acaba sentindo, essa informação vai para o nervo, chega até o cérebro e volta numa resposta. O que quer dizer isso, voltando aqui para a prática? O ladrão veio te assaltar, tá? Enfiou a arma na sua cabeça. Tive o quê? Um estímulo tátil, pode ser doloroso. Em resposta, o que aconteceu? Dei um murro na cara dele. Não sei. Fiz xixi na calça, tá? Porque faz parte de, né? Liberei muita adrenalina e meu corpo respondeu de alguma maneira. Então, o nosso corpo sempre vai responder conforme esses estímulos. E o que eu estou falando tudo isso? E se eu trabalhar nestes primeiros 6 anos com todos esses estímulos, eu vou facilitar o desenvolvimento não só das crianças que têm problema, mas de todas. Aliás, eu acho que é essa bandeira que a gente tem que levar. Então, por exemplo, pensando aí nas deficiências que já estão embasadas na lei, eu trabalho com as crianças que não estão na lei. Dislexia, a gente está conseguindo algumas coisas. Mas uma criança que chega com diagnóstico de TDAH, uma que chega com problema de transtorno de aprendizagem, elas não estão embasadas na lei. E aí a escola teria que fazer uma adaptação desse currículo em alguns casos, né? Fazer uma prova prolongada para um deles. Às vezes tem criança que não dá conta de copiar a lição que vocês colocam lá e precisa xerocar, precisa de ajuda. Agora, com muito custo, a gente está entrando nas escolas e está conseguindo algumas adaptações. Umas são mais flexíveis, outras nem tanto. A questão as escolas que estão disputando o ranking de Enem simplesmente falam para os pais, em outras palavras, seu filho não é o perfil. Ou seja, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Tá certo? É bem assim o esquema. Se eles não falam, se eu estiver no consultório, eu vou e falo para o pai. Por quê? Às vezes ele está pagando uma escola, né? O filho dele está jogado na sala de aula, não vai estar aprendendo e a escola não está sabendo lidar. Então, assim, esses outros casos que eu também trabalho, também são inclusões, mas que ainda a gente não está conseguindo resultado. E assim, muita gente também tem colocado a culpa nos professores. E que também está errado, porque caiu para vocês, se vira, né? E a coisa não é bem assim. Então, assim, existem algumas orientações conforme os problemas, mas nem todas as crianças funcionam do mesmo jeito. E aí tem um problema sério, tá? Então, por exemplo, mas o que aconteceu agora, então? Só se a gente parar para pensar, lembra na nossa turma de escola? Tinha um que era mais lentinho, não tinha? Ele não tinha diagnóstico, mas ele era mais lento. Tinha um que era agitado, da pá virada, toda semana estava na diretoria. Talvez ele fosse um TDAH. Hoje, a gente tem uma possibilidade maior de fazer esses diagnósticos, mas com bastante critério. Tá? E a gente tem a sorte, por exemplo, no nosso caso, de ter um médico ao nosso lado. Uma pessoa, né, uma figura que antes tinha um nariz muito empinado, que o que ele falava era lei,
ainda existe isso, não vou mentir para vocês, mas tem melhorado muito. Então hoje eu tenho neuropediatras que pelo menos ligam para a escola quando o caso está enroscado, né? Tem o neuropediatra que já foi até a escola tentar resolver um problema ou outro. Então, assim, eu percebo que a medicina também começa a descer do seu tamanho, tá? Em que sentido? Eles estão percebendo que sozinhos eles não vão dar conta do negócio. Então, na consulta dele lá de 15 minutos, ele olhar e falar, é TDAH, Ritalina nele, tchau, não dá certo. Por quê? Porque a criança começa a ir para a escola e tem dificuldade de aprendizagem. Ah, mas doutor, eu fiz o que o senhor mandou, estou dando Ritalina e ele não melhora? Não vai melhorar. E se tiver outras coisas associadas, né? Se for uma criança que tem um TDAH e tem uma depressão associada, eu vou dar Ritalina para ele, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar deprimido, ou então muito agressivo. Então, é algo muito criterioso. Para se dar esses diagnósticos, a gente precisa de uma equipe, facilita muito. E o médico tem pedido muito isso, né? Ajuda de outros profissionais para ajudar no caso, tá? E aí eu espero que nesse caso também as escolas, eu tenho ido em algumas e tem sido muito legal, que os professores sentam para discutir os casos mais graves, né? O que você acha na tua disciplina? Ele foi, não foi, está fazendo isso, não está? Isso gera um crescimento gigantesco. E quando um profissional vai lá e vai discutir, facilita muito para a gente também o trabalho. Pode passar. Então aqui é só para vocês verem, né, a questão aí dos neurotransmissores, passando aí para as informações chegarem no cérebro, pode passar. Antigamente também se tinha a ideia, né, de que o cérebro humano, quando nascia, não tinha quase nenhuma rede neuronal formada, que aos 6 anos isso ficava muito intenso e com os 14 diminuía. E depois a gente teve a notícia que os neurônios morriam, né? E hoje a gente sabe que com a neuroplasticidade morre coisa nenhuma. Quanto mais você estimular, mais você vai desenvolver a sua neuroplasticidade, melhor vai ser para você aí na sua fase, né, de fase aí mais idosa. Pode passar. Então aqui a questão da neuroplasticidade, pode passar. Pode passar aí. Então, o aprendizado e a memória também vão depender aí do sistema nervoso central, né? À medida que eu recebo essa informação, eu guardo ela na memória e depois ela vai produzir uma mudança à medida que chega uma informação nova. Pode passar. Então, a aprendizagem vai ser um processo de aquisição de conteúdos e a memorização, essa retenção desses conteúdos. Pode passar. Quais são, então, essas etapas de formação de memória? Então, eu preciso adquirir essa aprendizagem por onde? Por meio dos estímulos sensoriais que eu vou receber. Então, tato, visão, audição, né? Tudo isso vai, gustação, todos eles vão ajudar onde? No desenvolvimento. Vão chegar, vai levar essa informação para uma memória de curto prazo, que depois vai ser estocada numa memória de longo prazo, que seria o nosso arquivo, tá? No nosso computadorzinho aqui, que é a nossa cabeça. E à medida que alguém me solicita essa informação, eu consigo evocar. Pensando nesses aspectos, como eu poderia trabalhar então com essa criança dentro da sala de aula? Eu tenho que proporcionar para ela, no mínimo, 2 vias de estímulo para ela estar recebendo essa informação. Então aqui eu estou falando para vocês, que vocês estão recebendo a informação via auditiva, certo? Associado ao que eu falo, vocês têm os slides, que complementam a minha fala, via visual. Porém, a gente sabe que tem pessoas que não funcionam assim. Eu tenho crianças que são táteis. Nem pensando em deficiência especificamente, hein? Eu tenho crianças que só aprendem no concreto. À medida que eu ofereço a informação, ela vivencia. Era isso que você me falou? Então, se você está com um aluno lá que não aprende, eu tenho que tentar fornecer o maior número de pistas, né, de estímulos sensoriais possíveis. Putz, eu tentei isso, não deu, tentei esse, vamos tentar esse outro recurso. E aí, para que ele consiga desenvolver. Certo? Pensando nisso, o que a gente trabalha também lá? Pensa que não alfabetiza. Isso está um problema sério, porque aí chega para nós no 4º, 5º ano, não lê, não escreve, pergunta: é um deficiente mental?
É a pergunta básica que o professor já vem, né? Tem dislexia? Pode ser, porque se ele tiver inteligência dentro do padrão esperado, pode ser uma dislexia. Porém, pode ser também um problema de ensinagem. Tá certo? E ultimamente está muito grave. Vocês vão de convir, né? Então, eu vou sair de cara soltando esse diagnóstico? Não posso. Preciso avaliar essa criança, ver como foi esse desenvolvimento, para mim depois ver se é possível eu falar que ele é uma coisa, ou é outra, ou não é nada disso e precisava de estímulo. Então ele está lá no construtivismo, não pegou. Vamos tentar outra proposta. Vamos tentar um método fônico? Pode ser que aquela criança aprenda. Se ela for auditiva, ela vai pegar. Vamos pensar no Montessori em alguns casos? Vamos. Por quê? Porque eu tenho, além do auditivo, eu tenho tátil. Entenderam? Então eu acho que essa é a proposta e que vocês poderiam levar hoje para estar pensando nesse trabalho, principalmente para a educação infantil e aí para sempre, né? Em como eu posso estimular essa criança, como ela aprende. Tá? Eu sei que aqui tem gente que é visual, tá escrevendo uma palavrinha ou outra do que eu estou falando, porque se não escrever parece que não aprendi, não é assim? Tem outros que são auditivos, só escutam a palestra e pá, reproduz. E tenho certeza que tem alguns aqui que vão ser táteis. Putz, eu precisaria pegar um cérebro, olhar direitinho, ver que função é específica aqui, que faz isso, que faz aquilo, e facilitaria para mim armazenar na minha memória. Tranquilo. Só que eu não posso olhar todos os alunos da minha sala de aula e achar que todos são iguais. Que à medida que eu der só aquele recurso, todos eles vão aprender. Tá? Então eu preciso pensar nessas variações. Pode passar. Outra coisa importante aí nesse processo, né? É o estado de vigilância, tá? A criança tem que estar em vigília, não pode estar com sono, não pode ter criança que vai dormir 4 da manhã e entra na escola às 7 e achar que ela vai prestar atenção na aula. Claro que ela vai ser um TDAH, certo? Não vai parar um minuto ou vai dormir na sua carteira, não é verdade? Pode passar. Então, esse estado de atenção, né, envolve alerta, eu selecionar o estímulo que eu quero. O que seria isso? Enquanto eu estou falando aqui, a gente ouve um psh, 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 de gente que está cansada, que fazer xixi, né? Tem gente que não almoçou, está com fome. Mas, se eu tenho que pensar e focar naquilo, eu consigo selecionar o estímulo e focar e, na verdade, abstrair o ruído externo. Tem crianças que não conseguem isso. Então, eles focam todos os estímulos ao mesmo tempo e não focam nada. Tá? E a capacidade de desenvolver essa atenção, que a gente vai aprendendo desde pequenininho, né? E esse desde pequenininho é quando a mãe fala, o bebê escuta. Ele tem que ter atenção auditiva. A mãe mostra o brinquedo, ele visualiza, tá? E aí o que a gente vê hoje? Uma série de deficiências, né? Que sempre sobra para a escola. E sobrou para vocês cuidarem, que agora os pais trabalham o dia inteiro, só para vocês cuidarem de tudo. Não é verdade? A criança não aprendeu, culpa do professor. A criança não fez, culpa do professor. Mas na verdade o que a gente vê hoje é uma carência de estímulo. Os pais não conversam mais com os filhos. Não desenvolvem o quê? Linguagem. Os pais não fazem a questão dos limites, tá certo? Não, não, não. O não vira sim. Cadê o limite? Ou então fala uma coisa assim, que eu já cansei de ver no consultório assim: fulano, não mexe aí que vai quebrar, filhinho. Né? E não é esse. Do não que você escutava do seu pai, que eu falei que não é para você mexer, você já parava, né? Ou seja, toda essa questão de fala tem uma ênfase que hoje não vejo muito. Então, confunde a cabeça da criança. Então, isso vai gerando os problemas que a gente tem hoje. Tá? Um dos, né? Pode passar. Então, para essa aprendizagem se efetivar, é necessário levar em conta o aluno na totalidade, retomando a questão do aluno como um sujeito sociocultural, aceitando que sua cultura, seus sentimentos, seu corpo, que são mediadores no processo de ensino e aprendizagem. Pode passar. As crianças, então, por natureza, têm um espírito inquisidor e inquieto e logo aprendem. E mesmo no final aí da vida intrauterina,
já coletam informações de mundo externo e interno. Então, tudo aquilo que a gente comentou de percepção gustativa, olfativa, auditiva, visual e tátil, vai persistir e andar conosco durante toda a nossa vida. Pode passar. Tudo isso aqui caminhando junto favorece o desenvolvimento, tá? Falar, as emoções, motivação, o ver, o ouvir e o tocar. Pode passar. Então, a gente sabe que as vias visuais aí, né, desenvolvendo com as cores, os movimentos, de 1 aos 3 anos aproximadamente. Pode passar. Os bebês com 1 ano aí fazem essa questão, né, de distinguir expressão facial. E eles têm uma facilidade para isso porque eles não têm desenvolvido a fala, tá certo? Que é o que depois vai acontecer no deficiente auditivo. Que ele não tem o recurso auditivo e ele tem que desenvolver outros dois em um potencial maior. Ou seja, o visual deles é muito apurado, não é verdade? Você corta 1 milímetro do seu cabelo, o seu marido não vê. Mas o deficiente auditivo sabe. Se você está triste, se você está feliz, eles sabem tudo. Por quê? Por falta de uma via, eles desenvolvem muito bem as outras. E por que a gente não faz isso com as crianças que também, né, de repente não tem dificuldade? Vamos desenvolver. Por que não? Tá? Bom, aos 3 anos aí eles vão desenvolvendo, falando o que pensam. 4, 5 anos, né, já sabem que aquilo que eles falam e pensam é diferente dos outros, vão desenvolvendo em comunicação. Aos 5 anos a gente tem um circuito desses amadurecimentos de circuitos neuronais, tá? E aonde começa a instrução pré-escolar. E aí é um problema, porque às vezes tem aquelas escolas que começam a alfabetizar as crianças aos 4, né? Alavancando aí uma questão do desenvolvimento que faz parte eu ter que passar, e eu quero pôr a carroça na frente dos burros para mostrar para os pais que na minha escola, aos 5 anos, as crianças já estão alfabetizadas. A custa do quê? Pergunto eu, né? Então tem uma série de questões aí para a gente levantar para um outro momento. Pode passar. Então, quais são as faixas ótimas que eu comentei para vocês de desenvolvimento? Visão do 0 aos 6, controle emocional dos 9 meses aos 6 anos, tá? Então não adianta pegar aquela criancinha de 1 ano e meio que se joga no chão, faz birra, dizer que ele não entende, que imagina, não vai dar bronca, ele entende sim. Então a gente precisa pontuar e mostrar que faz parte ali do desenvolvimento. Se você não der o modelo, não der o limite, depois você vai ter uma Richthofen lá na frente. É verdade, né? Símbolos, eles vão aprender por volta dos 18 meses aos 6 anos, linguagem dos 9 meses aos 8 anos, com uma ressalva que as crianças que, né, estão vindo nesse desenvolvimento dentro do esperado, aos 4 anos e meio já tem que estar falando corretamente. Não me vai lá no pediatra e ele fala para você que com 5 anos a criança está falando errado, que é para esperar, que é assim mesmo, que não é, tá? Porque depois a bucha vai estourar onde? Na alfabetização. Claro, eu falo errado. Como que eu vou escrever errado? Como que eu vou fazer associação fonema-grafema? Vamos pensar? Eu falo, ao invés de falar, por exemplo, faca, né? Vaca, por exemplo, eu falo faca. Eu troco FV. A professora faz lá a atividade e eu não percebo essa diferença auditivamente. Como que eu vou escrever no papel? Uma hora eu coloco um, outra hora eu coloco o outro. Fala coca, eu falo tota. Como que eu vou associar o fonema K à letra que corresponde? Fica muito difícil. Então, 4 anos e meio é a idade limite para essa criança estar falando bonitinho e depois desenvolver lá na frente, tá? Habilidades sociais entre 4 e 8 anos, quantidades relativas entre 5 e 8, música dos 4 aos 11, e o segundo idioma dos 18 meses aos 11 anos. Claro que depois a gente vai poder desenvolver isso, né? Estou falando que depois dessa idade a gente vai poder fazer, mas é que são faixas ótimas para o desenvolvimento. E o bilinguismo, a gente também precisa fazer uma ressalva. Por quê? Se a criança fala errado já o português, não vai me pôr ela na escola para falar inglês, porque ela não vai falar nem português, nem inglês, né?
Então, deixa ela desenvolver melhor o português, que aí ela vai bem depois no inglês. Agora, se eu tenho uma criança que já é faladeira, se comunica bem no português, já consegue desde 1 ano e pouquinho já montar pequenas frasezinhas, tá indo bem? Pode colocar que ela vai aprender as 2 línguas sem problemas. Pode passar? Então, a gente sabe que a informação nova se ancora àquela que existe em algum lugar do cérebro. Pesquisas atuais sugerem que o cérebro está sempre se alterando e que habilidades não desenvolvidas ou talvez perdidas podem, de certa forma, se recuperar na idade adulta, tá? Por exemplo, faz muito tempo que você não anda de bicicleta, mas você já aprendeu, você sabia? Vamos supor, uns 20 anos. Você pega a bicicleta, você vai perder equilíbrio, você quase vai cair, mas o seu cérebro tem isso na memória, porque você já fez isso. Você vai sentar na bicicleta e vai começar a pedalar. Diferente de uma pessoa que com 40 anos nunca pedalou. Essa vai ter muito mais dificuldade. Pode passar. Então, a aprendizagem vai acontecer quando o cérebro reagir a esses estímulos do ambiente, que vão chegar, né? Via tátil, via auditiva, tá? Isso vai ativar as sinapses e torná-las cada vez mais intensas. E aí eu vou formando as minhas redes de aprendizagem e conhecimento. Pode passar. Então, só uma mensagem para vocês, que cada um de nós tem o próprio defeito, mas o defeito que cada um de nós tem é que faz com que a nossa convivência seja interessante e gratificante. É preciso aceitar cada um pelo que é e descobrir o que tem de bom nele. Tá certo? Obrigada a todos, viu?